Exatamente. Second round. Então, senhoras e senhores deputados, vamos então continuar com a segunda parte desta audição, agora, desta vez, à Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, sobre a implementação do programa Creche Feliz. E vamos ouvir a senhora doutora Maria João Quintela, vogal da direção, e também a senhora doutora Filomena Bordalo, que é assessora da direção para a área da cooperação. E em nome do PSD tem a palavra o senhor deputado Hugo Maravilha. Obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu começo por cumprimentar a doutora Maria João Quintela e a doutora Filomena Bordalo, creio eu. E dizer-vos que a questão da gratuitidade das creches é um problema sério, muito sério, para as famílias portuguesas. O Governo tem tido, na nossa perspectiva, enormes dificuldades em implementar o projeto da Creche Feliz, mas continua e teima em não reconhecê-lo. O PSD, por sua vez, tem apresentado diversas soluções, diversas iniciativas parlamentares para melhorar o funcionamento dessa medida da gratuitidade das creches. O que é certo é que essas medidas têm sido também elas constantemente rejeitadas pelo Partido Socialista. Esta é uma matéria à qual o PSD tem dedicado especial atenção, porque interfere na vida pessoal e profissional das famílias. Não ignoramos que existem muitos pedidos de ajuda de famílias que não encontram vagas em creches, nem nas redondezas da residência, nem perto dos locais de trabalho. Também sabemos que há casos de pais que se despediram para cuidar dos filhos por não haver vaga em creche. E também há outros pais que têm solicitado para ficar em teletrabalho. E, na nossa perspectiva, é inadmissível que as famílias não tenham direito à gratuitidade das creches só porque as crianças não estão a frequentar uma creche dentro do seu concelho de residência. Principalmente quando vivem no limite do concelho e as creches até mais próximas são aquelas que estão num concelho vizinho. E, além disso, os pais podem querer escolher uma creche que esteja mais próxima até da família de retaguarda e que não é necessariamente a creche que fica perto da área de residência. E, portanto, também não percebemos porque é que é vedado o acesso à gratuitidade nestes casos. Também não se entende por que razão as famílias são obrigadas a aceitar vagas em creches do setor social, se têm ou se preferem a vaga no setor privado, que serve melhor os interesses das famílias, às vezes por uma questão de distância. Sendo certo que o custo para o Estado é exatamente igual. Portanto, o pagamento a uma creche da rede social ou de uma privada ou de um privado é exatamente o mesmo. E, portanto, não se percebe porque é que se escolhe ou tem de escolher primeiro ou tem de se aceitar primeiro as vagas do setor social e não escolher diretamente a vaga do setor privado. Também não é aceitável que essa prioridade seja feita por concelho e não por freguesia, obrigando muitas famílias a percorrer diariamente distâncias para ter direito a uma creche gratuita. Por outro lado, o Governo anuncia o aumento do número de vagas, adaptando salas existentes e permitindo ter mais crianças por sala, mas o que se tem ouvido falar de quem está no terreno é que falta operacionalizar esse aumento, nomeadamente no que diz respeito às respostas da Segurança Social. Um outro problema é o atraso na divulgação no portal da Creche Feliz das vagas gratuitas existentes em creches privadas, nomeadamente nos distritos do Porto e Aveiro. E, portanto, por tudo o que acabei de referir e tendo em vista, obviamente, uma melhor implementação da medida da gratuitidade das creches, entende o PSD que é necessário ouvir quem diariamente no terreno lida com esta situação. E é este o propósito do nosso requerimento a solicitar esta audição, é para que esta entidade, no caso a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, nos diga, porque estão no terreno e lidam diariamente com esta situação, que medidas é que podem ser implementadas nesse sentido. Muito obrigado. Muito
Muito obrigada, Sr. Deputado Hugo Maravilha. Tem agora a palavra a CNIS para uma intervenção inicial de 10 minutos. Muito obrigada. Penso que está ligado. Muito obrigada, em primeiro lugar. Eu vou iniciar, mas partilhar, sobretudo com a doutora Filomena Bordal, que está mais dentro desta matéria, a concretização das respostas às questões colocadas. Mas também, como representante da CNIS, não posso deixar de fazer 2 ou 3 comentários iniciais. O valor da criança não tem sido o mesmo, ou valorizado, entre aspas, peço pleonasmo, ao longo dos tempos da mesma maneira. E também as questões referentes à natalidade e ao envelhecimento da população não têm tido, ao longo do tempo, a devida atenção para que, não só pelas crianças, mas também pelos mais velhos, as famílias tenham as ajudas que precisam para os cuidados através das gerações. E, portanto, nós vemos qualquer medida de apoio às famílias e de apoio às crianças como uma boa medida. É necessário refletir e valorizar o que funciona e refletir sobre o que é preciso melhorar, porque, sem dúvida nenhuma, que há necessidade de melhorar, nomeadamente, e depois aprofundará a questão a doutora Filomena Bordal, nomeadamente em relação aos critérios de que o Sr. Deputado me falou. Mas eu voltava outra vez ao valor da criança. E eu penso que vale a pena encontrar, até para que as instituições não me recebam as crianças também quase como recebem, quer dizer, quando não há nada a fazer, quando não tem ninguém, ou também não pode ser só na perspectiva de libertar as famílias, mas de as ajudar a poderem ser família. Porque na nossa sociedade, ao longo dos tempos, a criança tem um valor que é: despacha-te, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que ir trabalhar, come depressa, enfim, tudo ao contrário do que a gente devia fazer, não é? Tudo ao contrário do que a gente devia fazer. E para pôr a criança, enfim, num sítio qualquer, ou nos avós, que também cuidam dos mais novos, para que nós possamos trabalhar. É um sufoco. Chegámos ao ponto de não suportarem em alguns restaurantes o barulho das crianças. Existem restaurantes que não. Não é moda total no nosso país, mas existem locais onde as crianças não são bem-vindas pelo ruído que fazem, pela perturbação social que provocam. Portanto, há que recuperar o valor da criança, que se prende também com o apoio à natalidade. E às mulheres que querem ter filhos, e às famílias que querem ter filhos, e aos pais que querem ter filhos. Portanto, esta questão, no nosso entendimento, não está dissociada do valor que a sociedade portuguesa dá à criança e à família e também a tudo aquilo que faz com que a coesão social, que tem alicerces, sem dúvida, na família, não interessa agora se é família unipessoal, não estamos a falar de modelos familiares, mas estamos a falar do suporte social da família e que permite a coesão social. Se não houver medidas de apoio à família e às crianças, na verdade, a coesão social corre riscos. E as instituições também não pretendem ser nem depósitos de crianças, nem depósitos de idosos. Querem ter um outro papel,
que vai muito para além, acabámos de dizer, de cama, mesa e roupa lavada. E, portanto, isto insere-se numa problemática que nós consideramos mais ampla e que nos parece também ser objeto necessário de reflexão para que as instituições se revejam nas respostas que têm que dar. Porque a qualidade dos cuidados às crianças pode definir a qualidade de adultos que eles vão ser e de mais velhos que serão. Naturalmente que os critérios relativamente às creches são e terão que ser objeto de alguma reflexão, e eu passava para os aspectos mais concretos a palavra à doutora Filomena Bordal. Talvez 2 pontos prévios. Um tem a ver com a resposta social creche. A resposta social, como qualquer outra resposta social, está regulamentada através de uma portaria que define a organização, o funcionamento, os objetivos, etc., de uma resposta social. E a portaria referente à creche define claramente que é uma resposta de natureza socioeducativa. E ela é vocacionada para o apoio à família e à criança, mas a família vem em primeiro lugar, à família e à criança. E é destinada a acolher crianças até aos 3 anos de idade durante o período correspondente ao impedimento dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais. Claramente, isto é uma resposta socioeducativa para a conciliação da vida familiar com a vida parental. Claramente, não é preciso ser jurista para interpretar este artigo 1º. E depois, no artigo 4º, relativamente aos objetivos, diz que o primeiro, nomeadamente os objetivos, e o primeiro, a linha A, é facilitar a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar. Esta portaria não foi falta-me o termo, não foi revogada. Portanto, está em vigor. Voltarei depois à questão, quando a senhora Presidente permitir. Uma outra questão prévia tem a ver com o seguinte. As instituições particulares de solidariedade social têm uma natureza particular e de solidariedade social, e elas emergem da boa vontade das pessoas, portanto, elas vêm de baixo para cima. Mas elas têm um estatuto e uma natureza própria. E uma das características que as instituições têm é a autonomia. É uma característica que significa responsabilidade. E dentro do exercício desta característica de autonomia, as instituições que desenvolvem uma resposta social têm que ter um regulamento de funcionamento dessa resposta social. E nesse regulamento de funcionamento, as instituições devem dispor quais são, por exemplo, relativamente às admissões. Como é que vão tratar das admissões das pessoas para aquela resposta social, sendo certo que tem que estar de acordo com os fins que prosseguem. É natural, portanto, isto tem tudo que ter uma sequência. As instituições são soberanas para aprovar o seu regulamento, mas têm a obrigação de o enviar previamente à Segurança Social, não para aprovação, mas para conhecimento. Se a Segurança Social tem 1 mês para dizer esta cláusula não está bem, ou sugerimos que mude ou que não mude, se não disser nada, a instituição pode aprovar o regulamento. Isto vem a propósito de vos dizer que a definição de critérios tão perentórios vai mexer com esta natureza, com esta característica da autonomia que têm as instituições, na medida em que os critérios já estão previamente definidos. Portanto, estes 2 eram os pontos prévios. Portanto, vamos ver a questão da aplicação da medida de gratuitidade. Queria começar com um primeiro ponto, que a portaria 198 de 2022, a portaria que, no fundo,
regulamenta as condições para a concretização da medida. Para esta portaria, a CNIS foi ouvida. Que fique muito claro, o ser ouvida não significa que as nossas sugestões tenham sido acatadas, não é? Mas foi ouvida. Portanto, isto não foi à nossa revelia. Nós, a CNIS, foi ouvida relativamente a esta portaria. Tem que ficar muito claro. E termino. O tempo é uma ditadura. Terão depois, no final, a oportunidade de continuar a responder às questões dos grupos parlamentares. A iniciar a deputada Mara Lagriminha Coelho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para voltar a cumprimentar e, naturalmente, também cumprimentar-vos e agradecer à doutora Maria João Quintela, à doutora Filomena Bordalo, a vossa presença. Bem sei que já vão com uma maratona de audições nesta casa, mas são sempre bem-vindas também a esta comissão. Esta já é a quarta audição que fazemos no âmbito do Programa da Gratuitidade das Creches e do Programa Creche Feliz, também no fundo para podermos acompanhar de uma forma mais firme e monitorizar também aquilo que tem sido a execução deste programa, o que para nós, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é bastante significativo e relevante, naturalmente ouvir aqueles que também são os nossos parceiros sociais e com quem também historicamente, quer o Governo, quer as demais entidades, têm trabalhado em cooperação na economia social, e isso é algo que eu quero aqui salvaguardar e reforçar nesta minha intervenção, no fundo, esse nosso compromisso. Em conjunto tem sido, de facto, possível concretizar aquela que, na nossa visão, é, de facto, uma das medidas mais transformadoras no âmbito do apoio à primeira infância e que, como disseram, e bem, já tardava. Durante décadas nada foi feito no sentido de evoluir nesta área e, no fundo, para aquilo que nós entendemos ser aquilo que é a democratização do acesso à creche, que para nós também é fundamental. E, portanto, a nossa visão aqui, em relação ao requerimento inicial do PSD, é diametralmente oposta, porque enquanto o Sr. Deputado do PSD diz que o programa da gratuitidade das creches é um problema sério para as famílias, nós no Partido Socialista entendemos o contrário e entendemos que a gratuitidade das creches é de facto uma medida decisiva, prioritária para o país, porque atua em várias frentes, atua, por um lado, no combate à pobreza infantil, por outro lado, promove a integração e a igualdade de acesso de oportunidades, como bem aqui disseram também, e também não podemos também escamotear, também rompe aquilo que são ciclos de pobreza, nomeadamente na pobreza infantil. E, portanto, eu diria que esta é uma medida que também tem de ser vista numa perspectiva integrada, não deve ser vista de uma forma isolada, única e exclusivamente na questão da gratuitidade da medida, e também dizer aqui que, como disseram, o equipamento social e a resposta social creche sempre foi uma resposta que permite a conciliação e que dá liberdade para trabalhar. E eu queria clarificar aqui um dado, é que cerca de 85% das crianças que frequentam a creche são filhas de pais trabalhadores e, portanto, começa-se a gerar aqui uma certa ideia de que as crianças que frequentam a creche não têm pais trabalhadores. É o oposto. A creche continua a ser, sempre foi e continua a ser, uma resposta social para pais que trabalham. Depois, nós estamos, de facto, a 2 anos do início da execução da medida, apenas a 1 do alargamento para a rede privada e lucrativa e, na nossa perspectiva, bem nos territórios onde se esgota, de facto, aquela que é a resposta social e solidária. E esta, eu já disse na audição anterior, volto a dizer, já o disse em plenário, para nós é uma opção muito natural. E é uma opção natural quando olhamos para o mapa do país e percebemos, no quadro da rede social, da Carta Social de 2020, que a nossa rede social tem cerca de 77% de capacidade total de creches e AMAs existentes em Portugal e 80% do número de utentes a frequentar estas respostas sociais. E, portanto, o nosso compromisso continua a ser esse, sabendo que, de facto, a rede privada tinha uma cobertura bastante inferior. Também entendemos que a medida está a ser feita de forma progressiva, com previsibilidade, desde o início que a medida foi anunciada, que todos nós, todos os atores sabiam que ela iria ser implementada, de facto, de forma progressiva e não seria possível fazê-lo de outra forma. Não era possível fazê-lo de outra forma. E os dados também são muito claros. Em fevereiro tínhamos mais de 53 mil crianças a beneficiar desta medida, em junho já 60 mil,
tudo acima das previsões que nós tínhamos inicialmente, e neste momento temos mais de 85 mil crianças a beneficiar da gratuitidade das creches, o que também demonstra, de facto, a forma como esta medida está a ser executada. Eu estou mesmo a terminar e deixo-vos só algumas questões. No âmbito do Orçamento de Estado, o programa da gratuitidade será alargado até ao 3º ano de creche. Queria ouvir a vossa opinião sobre essa matéria. Sabemos também que, apesar de sermos, de facto, o 7º país da Europa com maior taxa de cobertura, estamos a trabalhar para continuar a alargar essa cobertura, nomeadamente através do programa PARS e do PRR, e eu gostaria de saber também como é que, de facto, as vossas IPSS estão, no fundo, no âmbito das candidaturas e dos avisos, a aderir a estes programas, agradecendo uma vez mais a vossa presença. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Mara Lagriminha Coelho. Agora, para terminar esta ronda, passo novamente a palavra ao Sr. Deputado Hugo Maravilha, do Grupo Parlamentar do PSD, com 5 minutos. Obrigado, Sra. Presidente. Eu não sei se será possível ou não, mas eu até dispensaria alguns minutos às senhoras convidadas e serei, até nesta minha intervenção, não gastarei mais do que 1 minuto. Recordando aqui um dos parágrafos que li no meu requerimento inicial, o último talvez, ou dos últimos, que diria assim: por tudo o que eu acabei de referir, e tendo em vista uma melhor implementação da medida da gratuitidade das creches, é necessário ouvir quem, diariamente, no terreno, lida com esta situação. E este é o propósito deste requerimento. Isto para dizer o quê? Vou ser muito objetivo, talvez por defeito, às vezes de profissão, vou ser muito objetivo e muito direto. Eu queria que a doutora Maria João ou a doutora Filomena, na qualidade aqui de representantes da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, me dissesse objetivamente, relativamente ao programa das creches, me elencasse o que está bem e pode ser melhorado e o que está mal e deve ser excluído ou deve ser melhorado. Objetivamente, tendo em conta o tempo que temos, é para isso. E é isso que o PSD pretende, é ouvir quem está no terreno, nos diga isto está bem, deve continuar, isto está bem, mas pode ser melhorado, isto está mal e tem que ser alterado. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Hugo Maravilha. Concede às nossas convidadas. Sim, senhor. Temos então, para responder aos 2 grupos parlamentares, vamos pôr 13 minutos. É uma eternidade. Para a CNIS, também que fique muito claro que a CNIS não é contra a medida da gratuitidade da creche. A medida não é contra a medida da gratuitidade da creche, de tal maneira que a nossa participação na audição dessa portaria não foi em sentido contrário. A questão que se coloca aqui é relativamente às condições para a aplicação da medida. Essa é a questão. Por vezes acontece na vida que uma boa intenção, se for tomada fora de tempo ou sem acautelar as condições necessárias para que essa medida seja bem concretizada, há aqui períodos, há efeitos perversos, há aqui períodos de turbulência. São opções. São opções. Portanto, houve, de facto, ainda está a haver períodos de turbulência. Portanto, isso tem que ficar também bastante claro. Como sabem, esta medida da gratuitidade da creche para as crianças nascidas a partir do dia 1 de setembro de 2021, ela prossegue. É uma medida que tem continuidade. Mas ela é simultânea com a medida que já existia para as crianças nascidas antes de 1 de setembro de 2021, que é uma medida mais, se quisermos, mais ténue e que, portanto, acaba por ser uma situação que coexiste na mesma instituição. Coexistem umas situações e outras situações, que também traz para a instituição, em termos de funcionamento de procedimentos administrativos, alguma e às vezes também para esclarecimento dos pais, que às vezes têm uma criança nascida antes de setembro de 21 com uma regra e uma criança nascida depois de setembro de 21 com outra regra. Mas, enfim, cá se vai, é pouco tempo, exatamente. Muito bem, senhora deputada, é isso mesmo.
E, portanto, como continuam coexistentes estas duas situações. A questão que se colocou foi que a assunção desta medida apanha o setor com poucas vagas. O setor já não tinha vagas, se quisermos, até para satisfazer a prioridade que a portaria lhe dá de conciliação da vida familiar e da vida profissional. Porque era essencialmente para essas crianças. Quase que o requisito fundamental não era o combate à pobreza, não era o critério do escalão financeiro, do abono, não era o critério de ter acesso à garantia para a infância, era o acesso da conciliação da vida familiar e profissional, e dentro desse universo, então íamos às mais carenciadas. Era esse, em termos de regulamento, que eu há bocado falei. Portanto, estes critérios é que vêm, de alguma maneira, colocar de forma diferente estas prioridades. E foi isso que criou turbulência. E foi essa questão, não foi a medida em si. O que criou turbulência no setor foi a aplicação destes critérios, que, segundo a Direção-Geral, eu não li o documento a que nos foi informada pelo ICE desse sentido, são hierárquicos. São hierárquicos. Significa que eu posso esgotar a capacidade de uma creche nos 5 primeiros critérios. E os 5 primeiros critérios não têm a questão da atividade profissional. Se não estou em erro, posso estar enganado, penso que é a partir do 6º. E, portanto, aquele objetivo primeiro da portaria acaba por não ser cumprido. E o que é que o Governo fez relativamente ao facto, porque o Governo também tinha consciência, porque tem a Carta Social, comparticipa financeiramente com o funcionamento da creche e, portanto, sabia os lugares que estavam a ser apoiados financeiramente. O que é que o Governo fez para rapidamente aumentar a capacidade da creche, na medida em que a portaria definia as capacidades pelas diferentes tipologias, salas e idades e isso. Fez um aumento em 2022 de 2 crianças por sala para integrar as crianças com medida de promoção e proteção, porque muitas vezes os tribunais, frequentemente, decidem que a medida é a colocação em creche, por exemplo, e tem que ter lugar. Pode não ter lugar, porque é em qualquer altura do ano que isto acontece. E, portanto, o Governo permitiu a possibilidade de serem criados mais 2 lugares especificamente para estas situações. Não tem a ver com a medida da gratuitidade. Atenção. De qualquer maneira, eu trago aqui dentro do mesmo pacote. E também, em dezembro de 2022, na mesma altura, o alargamento da aplicação da mesma medida anterior, às crianças que frequentavam creches licenciadas da rede privada lucrativa. Houve aqui a possibilidade de alargar a aplicação desta medida à rede privada lucrativa. Entretanto, o problema continuava, a pressão continuava forte. Os pais trabalhadores, essencialmente os pais trabalhadores, quando digo pais, podem não ser pais, pode ser quem tem a tutela e a guarda da criança, mas, portanto, quando eu aqui faço a referência de pais, pode não ser exatamente neste conceito. A pressão sobre as instituições era enorme e as instituições diziam não temos lugar porque temos que cumprir estes critérios. 30% da capacidade é para crianças com garantia para a infância. Isso à cabeça. À cabeça. 30% das capacidades que eu tenha dentro da medida. Muito bem, se a creche for um instrumento de combate à pobreza. Não é. Pela portaria não é. Tinha que ter havido a coragem de alterar a portaria inicial, que não se alterou. Bem, e, portanto, pela portaria 190A, em 5 de julho de 2023, o Governo aumenta mais 2 crianças para a sala de 1 ano e para a sala de 2 anos. Portanto, isto significa já, desde que as salas tenham as medidas, a cubicagem, portanto, é preciso alguns requisitos. E toma uma outra medida, que é a dispensa
de alguns requisitos para as creches que aumentem a capacidade das salas ou as que utilizem espaços próximos que tenham estado afetos a respostas da infância e que não estejam aproveitados, em que haja uma reconversão de espaços. O Governo entendeu aqui, e os centros distritais também, que esta reconversão de espaços eram situações que não exigiam grandes obras, eram situações mais expeditas para poder aumentar a capacidade. Este aumento das 2 crianças, portanto, ao abrigo da promoção e proteção, e estas 2 que eu agora falei em 2023, portanto, estamos a falar em 2 mais 2, eu não os somo porque não é exatamente a mesma circunstância. Isto é um caminho, mas não é uma solução, porque os recursos humanos mantêm-se os mesmos. E o aumento dos recursos humanos vai significar também para as instituições um aumento de custo. E também não é infinitamente possível este caminho ser percorrido, porque o trabalhar com as crianças exige, de facto, disponibilidade, tempo, e os recursos humanos, o quadro de recursos humanos, não podem colher. E, portanto, ele faz falta. Comportou estas 2 crianças a mais e as 2 acima que eu falei, comportou perfeitamente e a situação não está com dificuldade. Quero dizer-vos que, do conhecimento que a CNIS tem, esta medida da dispensa de alguns requisitos para a reconversão de espaços está a surtir efeito. Está a surtir efeito. Não vos posso dizer concretamente onde é que surtiu, quanto é que mais foi criado, mas, portanto, abrandou a pressão. Dos dados que nós temos, dos contactos, do que lemos, do que vemos, porque também não temos acesso à informação real dos centros distritais, dos dados que nós temos, há situações, e do que lemos e ouvimos, especialmente do que lemos e ouvimos, mas, portanto, não posso dizer, temos esta informação oficial de que X famílias pediram licença sem vencimento, X famílias, um progenitor pediu teletrabalho, não temos essa informação, como também não temos quantos lugares foram criados por esta reconversão. Também não temos essa informação. Aliás, apesar de sermos parceiros sociais, temos pouco acesso a alguns dados de informação. E, portanto, houve uma altura, eu estou a falar do momento atual, a informação vai-nos chegando, houve uma altura, 2 minutos, houve uma altura que o deferimento desta reconversão de espaços era muito morosa. Os próprios centros distritais tiveram que ganhar velocidade de cruzeiro para poder adiantar este processo. Uma coisa é a decisão política, outra coisa depois é a concretização. Agora, dizer-vos também que continuamos a achar, a CNIS continua a achar, que os critérios devem ser revistos, devem ser harmonizados, devem ser melhorados em termos de, claramente, proteger as crianças cujos pais estão impedidos, pelo trabalho profissional, impedidos de assegurar o seu acompanhamento. E relativamente aqui há uma questão que é a seguinte: esta é uma medida que não é para voltar atrás. Esta é uma medida para ser melhorada. E o facto de ser melhorada, ninguém se pode sentir politicamente mal se a medida for melhorada. Nem bem, nem mal. Porque é uma medida do país. Portanto, não é para nos sentirmos quem a defendeu para se sentir mal. Quem não a defendeu tanto assim para se sentir bem. Penso que é uma medida do país que tem que ser assumida, mas necessariamente tem que ser melhorada. Necessariamente tem que ser melhorada, porque ela não é uma medida de combate à pobreza. Ou então alteramos este edifício todo. Alteramos este edifício todo.
e parece-me importante. Relativamente às candidaturas, têm sido abertas candidaturas para a construção de novas creches, de novas salas. Eu queria só dizer aos senhores deputados que a velocidade em que abrem as candidaturas não é a mesma velocidade em que se concretizam essas salas e esses espaços. A velocidade não é igual e, portanto, demora tempo, demora anos até que a situação fique esclarecida. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Doutora Maria João Quintela, muito obrigada, Sra. Doutora Filomena Bordalo, por nos terem vindo aqui prestar esclarecimentos. Espero que também tenham levado algumas preocupações dos nossos deputados e que ajudem a melhorar, de facto, este programa da Creche Feliz. Despeço-me e até muito brevemente. Muito obrigada.